Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje veremos no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versos de 16 a 19, a parábola dos lavradores ou dos lavradores maus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 20, versos de 16 a 19. Lucas, capítulo 20, versos de 16 a 19. O texto diz assim: as pessoas perguntam, né? O que lhes fará o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo viu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e lhes perguntou: então qual o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre ela será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, mas perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia tinham medo. Nessa parábola dos servos maus, Jesus conta que certo homem plantou uma vinha, cercou a terra, construiu uma torre, construiu um lagar e se ausentou dali e arrendou aquela terra. Na época de ter os frutos, ele mandou um servo dele para receber a sua parte. E aí, aqueles lavradores mataram o servo. Ele mandou outro servo, eles mataram. E aí o dono pensou o seguinte: se eu mandar o meu filho amado, a esses, provavelmente eles obedecerão. E quando os lavradores viram que o filho estava chegando, eles disseram: olha, esse é o herdeiro, vamos matar que a gente fica com tudo. E aí eles mataram o herdeiro. Então, aquele senhor veio e destruiu e retirou, né, aqueles homens da terra. E aí, então, Jesus termina, né, contando isso, né, e ele pergunta, né, o que vai acontecer. Com certeza o dono da terra vai vir e vai expulsar aquelas pessoas. Ele vai matá-los também. Por quê? Porque eles mataram os outros. Quando nós olhamos para essa parábola, a terra plantada é a nação de Israel. Deus formou uma nação. Quando Deus tira o povo da terra do Egito, ele forma uma nação. Ele dá a eles uma terra que não era deles. E ele entrega a eles aquela terra e diz: olha, onde vocês colocarem a planta do pé de vocês, essa terra será de vocês. Os arrendatários da terra é a liderança religiosa de Israel. Essa liderança religiosa de Israel, ela começou a se sentir dona. Ela achou que ela era mais importante do que o Senhor da lavoura. Os servos enviados pelo dono são os profetas. E a nação de Israel matou muitos profetas. O profeta Isaías foi morto, o profeta Zacarias foi morto dentro do templo e muitos outros profetas foram mortos. E o filho enviado é Jesus. É Jesus. Mataram os profetas e quando Jesus veio, eles mataram Jesus. Jesus estava falando que ia acontecer com ele. Eles iam matar o filho do dono. E aí, o que vai acontecer com os assassinos do filho? Olha, o dono da terra veio e expulsou a terra, expulsou-os da terra. O dono da terra veio e passou a terra para outros agricultores. A salvação veio para os judeus, mas os judeus não aceitaram, os judeus a rejeitaram. E aí, o que Deus fez? Deus a passou para os gentios. Os gentios, e é interessante vermos que Deus já previa isso, porque quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ele diz a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Ou seja, desde o princípio, Deus pensou em todo ser humano, em todos nós para sermos salvos. Mas ele constituiu um povo para ser somente seu. Mas esse povo que ele constituiu para ser somente seu, que ele colocou na sua lavoura, que ele cercou a lavoura, que ele fez os lagares para que eles pudessem pisotear a uva e fazer o seu vinho, esse povo rejeitou. E com a rejeição desse povo, Deus então estende o reino dos céus a nós. E por isso que o apóstolo Paulo se apresenta como um apóstolo aos gentios. Porque
Ele veio, primeiro ele tentou pregar entre os judeus. Como ele viu que os judeus não queriam, ele falou, olha, Deus me chamou para falar aos gentios, eu vou falar para eles. A salvação era dos judeus e ela foi estendida a todas as pessoas na terra. O que temos que fazer? Basta receber a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Por isso, devemos não ficar alegres com a rebeldia da nação de Israel. Deus teria outros planos, mas a rebeldia de Israel, ela nos propiciou essa salvação. Tenha uma boa noite, que Deus te abençoe. Renato estará com vocês amanhã e eu volto na sexta-feira com mais uma parábola. Fique em paz, que Deus te abençoe.